Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos deixar um título impactante da mensagem de Deus, coisas que você precisa aprender. E o título é Deus revela muitos mistérios em poucos dias. Deus revela muitos mistérios em poucos dias. Eu quero lembrar a você que nós estamos falando já fizemos 4 vídeos deste assunto. Hoje é o 5º vídeo deste assunto e teremos possivelmente mais 1 ou 2 para terminarmos então o livro de Juízes. É um assunto muito sério. E por que eu estou falando isso? Porque depois que eu comecei a falar esse assunto, as visualizações dos vídeos caíram um pouco. E eu vou explicar por quê. Este assunto é um assunto muito sério, as pessoas têm medo de falar dele. Porque hoje a justiça pode te prender, você pode ter um processo sobre você se falar desse assunto de uma forma inadequada, mas o que nós estamos trazendo aqui é a luz da palavra de Deus. E se não falarmos este assunto da forma que ele é biblicamente, um estrago muito grande poderá acontecer em muitas vidas. Você verá neste vídeo uma destruição em massa, mortandade em massa, uma cidade totalmente incendiada com seus habitantes mortos, por causa deste assunto que estamos trazendo, deste tipo de crime que foi cometido, e nós precisamos falar dele. Com todo o respeito, com todo o conhecimento, com toda a graça de Deus, precisamos convencer de que esse assunto é importante para as nossas vidas. Por isso devemos nos convencer de trazer sempre esse assunto com muito respeito, como eu disse, e à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas não estão falando mais sobre isso, não estão querendo nem saber desse assunto porque têm medo da justiça, de perseguição, de retaliação, mas todo o assunto deve ser dito acompanhado de respeito e consideração, não para que haja perseguição sobre as pessoas que praticam essas coisas, mas para que haja livramento, conscientização, e as pessoas devem separar uma coisa da outra, né? E nós respeitamos todas as partes, todas as áreas, mas nós temos um compromisso com a Bíblia e com a palavra de Deus. Então vamos orar e depois vamos ler Juízes capítulo 20, alguns versículos. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te dou graça nesta manhã. Agradeço ao Senhor, ó Deus, que por mais que as visualizações tenham caído, é por causa da seriedade do assunto. Jesus é tão sério, o Espírito Santo de Deus é tão sério e o Senhor Deus é tão sério que hoje nem falado nas igrejas tem sido mais. Hoje se prega qualquer outro tipo de mensagem, menos uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de consagração de vidas a Deus, uma mensagem de repúdio ao pecado. Já não se prega isso mais, muito menos da volta do Senhor Jesus ou do batismo com o Espírito Santo, porque esses assuntos já não são mais os assuntos desejados nas igrejas. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor graça para ter seriedade na palavra do Senhor e ter sempre um compromisso com o Senhor. No nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que assiste esse vídeo, pedindo a graça do Senhor, a paz do Senhor e o amor do Senhor para o coração e para a vida dela e dos seus familiares. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos ler então a palavra de Deus, que está em Juízes, capítulo 20. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 35, algumas partes. Lemos a parte A do versículo 18. Levantaram-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram ao Senhor. Penso que nesse versículo, a parte A do versículo 18, que não foram todos os que estavam ali, os 40 mil guerreiros que estavam ali. Foram alguns representantes, penso eu. E depois você vai ver isso no versículo na frente, diferente do que foi lido agora. Versículo 23 do capítulo 20. Subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor e consultaram ao Senhor. Quero te lembrar que o versículo 18, a parte A, é a primeira subida para saber quem iria guerrear na frente. A segunda, o versículo que lemos é o versículo 23, é a segunda subida. Foi a subida depois da primeira derrota. Então eles subiram, os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor. Penso também que foram alguns representantes envergonhados da derrota ali chorar diante de Deus. Essa é a segunda subida a Betel.
Lemos no versículo 26 o seguinte: então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e vindo a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram sacrifícios e ofertas pacíficas, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Deixa eu te explicar. Agora então, você vê eles subindo de novo depois da segunda derrota. A primeira derrota foram 22 mil soldados que eles perderam da tribo de Judá. Agora, eles mandam um seleto para lá, não só a tribo de Judá, e perdem mais 18 mil soldados. Então, se da primeira vez que eles subiram, eles não choraram, e só queriam saber quem iria na frente. Não convidaram Deus para ir na frente da batalha. Só perguntaram a Deus quem iria, das tribos. O que acontece é que da segunda vez que ele sobe, como nós lemos, no versículo 23, então eles choram porque foram envergonhados. Choram então na presença do Senhor. E Deus os manda voltar à guerra. Eles voltam então e perdem mais 18 mil homens. Perdendo 18 mil homens, aí sim, aí sobe, como nós lemos no versículo 26, todo mundo, o exército, os representantes, todos vão a Betel. E ali então há a diferença. Por isso que eu disse, Deus revela muitos mistérios em poucos dias. É o título da nossa mensagem. A minha esposa perguntou o seguinte, e faz sentido, e você deve estar perguntando: como Deus, consultado pelo povo, manda o povo ir da primeira vez, mandando Judá na frente, porque a mulher que fora morta era da tribo de Judá, foi Judá na frente, porque tinha o maior exército, podia destruir Benjamim, mas Deus não foi à frente deles. Preste atenção nisso. Da segunda vez, eles só choram pela derrota. E Deus os manda ir novamente. E a minha esposa perguntou: como pode Deus proteger, ajudar uma tribo profana como a de Benjamim, apoiando os devassos, apoiando os criminosos, guerreando a favor desses criminosos para defendê-los e ainda destruir o povo de Deus? O problema não estava na tribo de Benjamim. O problema não estava em Deus, o problema estava neste povo, nestes guerreiros ali. E então, através da segunda derrota, o que nós lemos, eles voltam então a Betel. O coração deles é outro, Agora, eles já perderam 10% do seu exército, E agora, de 400 mil, agora só tem 360 mil, perderam 40 mil soldados. E estão envergonhados. E Benjamim, a tribo fraudulenta ali, já está contando vitória, dizendo: não, eles não podem contra a gente. Eles foram envergonhados 2 vezes que fomos, destruímos os soldados deles. Eles não aguentam mais a gente. Parecia que o infrator estava sendo beneficiado, não era? E que Deus estava do lado do infrator. Assim foi o questionamento da minha esposa, e eu concordo com ela, porque se você ler isso aí, você também vai entender que Deus estava abençoando o infrator e punindo o seu povo, as 11 tribos. Mas algo faltava. E o que faltava está escrito no versículo 26. Exatamente o que lemos. Então, todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e vindo a Betel, primeiro choraram, lamentaram, devem ter pedido perdão de alguns pecados ali, reverenciaram a Deus e ofereceram holocaustos a Deus entre choro e resolveram jejuar. O povo outrora de Israel não estava nem querendo saber muito de Deus mais. Tudo estava acontecendo de forma muito normal lá. As cerimônias, as celebrações, tudo muito normal. Não precisavam da presença de Deus. A arca estava ali, mas a arca não tinha o efeito que ela deveria ter. O sumo sacerdote estava em Siló abençoando e agora estava ali, mas não tinha o efeito que precisava ter, porque o coração do povo, primeiro, não queriam guerrear contra Benjamim. Estavam guerreando forçadamente. E agora o que acontece? Eles entendem então: Senhor, estamos derrotados, estamos perdendo homens. O que devemos fazer? E começa a chorar e lamentar: onde está o erro, Senhor?
O erro estava, primeiro, em não lamentar, em não chorar, em não se jogar aos pés do Senhor de forma verdadeira, porque as duas anteriores, uma foi para saber quem vai na frente. A segunda foi, perdemos muitos homens, devemos ir de novo? E então, Deus fala, vai então, suba de novo. E aí eles perdem de novo, né? Aquele confronto ali. E agora eles voltam humilhados, derrotados. E se humilham diante de Deus em clamor e em jejum. Isso estava faltando. Agora, eles fazem holocaustos e fazem sacrifício pacífico para Deus. Eles querem ter paz com Deus. Alguma coisa estava errado antes, mas agora vamos fazer a pacificação com Deus. Vamos ser amigos deste Deus, porque tem algo errado. E nós vamos ler agora o versículo 27, que diz assim, e aqui começa a mudança do quadro. E os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Depois de oferecer o sacrifício pacífico, eles consultam ao Senhor. E a Bíblia diz que a arca da aliança do Senhor estava ali. A arca da presença de Deus estava ali. Não só estava a arca da aliança, como o Deus da aliança estava ali. E o que ocorre? Que os filhos de Israel, voltando a consultar ao Senhor, eles decidem o seguinte: Senhor, iremos contra o nosso irmão Benjamim ou desistimos? Ou damos a vitória para eles? Ou eles seguirão a vida deles, né, com o pecado deles? Ou eles seguirão pensando que o que fizeram está certo? O que faremos, Senhor? E aí a resposta de Deus diz: Deus se agradou de tudo o que eles fizeram. E ali estava a arca da aliança, ali estava o sumo sacerdote juntamente com eles ali, e já estava antes quando tiveram a derrota. E Deus disse: subi, vá para cima deles, vá para a guerra, porque eu amanhã os entregarei nas suas mãos. Agora sim, agora vocês fizeram o que é correto, se humilharam, vocês oraram, choraram, jejuaram, me buscaram, ofereceram a sacrifício de paz comigo. Agora então eu vou adiante de vocês e eu vos entregarei nas suas mãos os benjamitas, os teus inimigos de agora. E o povo, então, sabendo que agora Deus é quem falou, Deus vai com eles. E no versículo 35, a parte A do versículo diz assim: feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. Preste atenção numa coisa, eles já estavam batalhando já, com 2 dias de batalha. O primeiro perde 22 mil homens, no segundo dia perde 18 mil homens, 40 mil homens em 2 dias. Já estavam desistindo, mas foram buscar ao Senhor. É por isso que o título da nossa mensagem é: Deus revela muitos mistérios em poucos dias. Exatamente aí, eles lutando e lutando com as próprias forças, não conseguiram nada. Mas no momento que Deus foi na frente deles, que eles ofereceram a Deus o que precisava oferecer. Por isso eu disse na última mensagem: se esse povo que se chama pelo meu nome, não adianta só chamar, se humilhar, tem que se humilhar, converter dos seus maus caminhos. Você tem que deixar o pecado, você tem que abominar o pecado, você tem que rejeitar o pecado, converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Então, eu não sou surdo, eu não sou insensível, diz Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A tua terra será salva e sarada se você buscar a Deus da forma correta. Não adianta você ir para Deus com sua própria força, com sua própria valentia, dizendo: quem irá à nossa frente? Se Deus não for à tua frente, meu irmão e minha irmã, você será derrotado. Esta é a resposta que eu dei à minha esposa. Deus estava tratando com as 11 tribos, depois iria tratar com Benjamim, com o pecado de Benjamim. Veja você que eles sobem da primeira vez, né? E ali, a arca estava ali, o sumo sacerdote estava ali, e a palavra de Deus esteve com eles. Vão e coloquem Judá na frente, e Judá foi derrotado. Da segunda vez, vão, colocaram um grupo seleto, o grupo foi derrotado. Mas da terceira vez, depois de adorarem a Deus, como se deve adorar, então Deus disse: eu os entregarei nas vossas mãos.
O que aprendemos com isso? Ponto 1. Deus quer que você seja você diante dele, que você se abra, que você pare de olhar para a vida alheia, o que faz o alheio. Deus quer tratar com você. Segundo, Deus vai permitir algumas derrotas na sua vida, para que você aprenda a se achegar a Ele da forma adequada. E não adianta você insistir em achar que a força está com você, é que você é que conseguiu, você que foi valente, você que foi bravo. Sem Deus você não é nada, e mesmo que você tenha força, Deus arranca de você a tua força e te faz sentir envergonhado por não ter confiado nele. Terceiro, que depois que você fizer o que Deus está querendo, o que Deus requer de você, que eu fizer o que Deus requer de mim, Deus manifestará o seu poder e Ele tomará frente à nossa batalha e os nossos inimigos estarão nas nossas mãos. Imagine você que ironia, a menor tribo de Israel, a menor, Benjamim, vence 11 maiores do que ele. E ainda em pecado, e pecado tremendo, pecado de homossexualismo, pecado de violência, porque o homossexualismo deles, eles queriam executar com violência, seguido de sangramento e morte. Eles tinham sangue na língua, sangue na garganta, eles queriam ver o sofrimento, né, da vítima. Era como se fosse um holocausto a Satanás, esse relacionamento que eles queriam ter, né, homoafetivo. E Deus, vendo tudo isso, mas estava tratando com as 11 tribos de Israel. Que Deus dizia: vocês precisam me adorar, vocês são meu povo, não importa se um irmão de vocês falhou, vocês precisam me adorar. E então, em um só dia, Deus destruiu os 26.000 homens de Benjamim. Em um só dia, Deus botou o povo para botar fogo na cidade de Gibeá, destruir a cidade, queimar a cidade e matar os seus habitantes. Lavrou-se a terra, acabou com aquela terra de Benjamim. Mas Deus tinha algo em mistério, em segredo. O povo estava guerreando, mas sem vontade de destruir uma tribo entre as 12 de Israel. O povo estava com o coração partido, sabendo que cada homem que eles matavam era um a menos na tribo de Benjamim. O povo não tinha prazer nesta guerra, e nós falamos no primeiro vídeo que o povo tentou, no segundo vídeo, possivelmente terceiro, que o povo tentou negociar com eles. Entrega só os devassos, só os homens, e não temos problema com vocês. Mas o coração de Benjamim já estava totalmente negro, totalmente obscuro, totalmente em trevas, e preferiram apoiar e defender o errado. Se eles tivessem talvez entregado os homens, as famílias daqueles homens seriam poupadas. Agora, todos os habitantes de Gibeá foram mortos. Mas Deus conhecia o coração daquelas 11 tribos e sabia que eles não iam se alegrar com vitória, que eles não iam soltar foguetes com vitória, que eles não iam soltar danças, como fora depois que passaram no Mar Vermelho ali, o povo de Israel. Deus sabia disso. E Deus providenciou algo tremendo. Deus queria agradar também o coração deles, para que eles não lamentassem o resto da vida. E entre os 26.000 e a cidade destruída, a tribo de Benjamim toda acabada, Deus permite, como pode, 360.000 homens guerreiros deixar 600 fugir. Mas Deus permitiu que esses 600 fugissem, para que quando o povo fosse chorar e lembrasse que nem toda a tribo foi exterminada, eles mesmos seriam usados para reedificar, para abençoar a tribo que eles não queriam que fosse destruída. Olha o mistério de Deus. Deus trabalha em pontos e locais, em segredos que nós não conhecemos, mas é Deus trabalhando. Talvez você nunca ouviu ninguém falar isso com você. A providência dos 600 homens da tribo de Benjamim era a providência de Deus, para que a semente não secasse, a semente não morresse por todo.
por causa do amor daquelas 11 tribos que não queria que isso acontecesse. E disso falaremos amanhã. Estamos terminando o livro de Juízes. Agora eu quero lembrar a você o seguinte: não foi destruída Gibeá. Mispá não foi o acampamento, a mentoria do exército de Israel, das 11 tribos, não estava em Mispá. Mispá agora vai para Gibeá e destrói, incendeia, ataca, acaba com Gibeá completamente. Mas o mistério de Deus é que dessa Gibeá, depois de reconstruída, depois de refeita, vem o primeiro rei de Israel, que era benjamita, a melhor tribo. Se já era menor, agora muito menor, recomeçada somente com 600 homens. E Mispá é o local que ele foi escolhido rei e consagrado. Preste atenção nos detalhes, nos segredos de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para eu abraçar esse Deus e entender que tudo que Deus faz é bom. Você vai pensar, e pode pensar, como pode, em cima de tantas mortes, Deus ser glorificado? Deus trata com o seu povo para depois tratar com o pecado. Nós precisamos entender isso como igreja do Senhor Jesus, para ir lá fora falar do amor do Senhor, dizer que Jesus salva o homossexual, que Jesus salva o ladrão, que Jesus salva a prostituta, que Jesus salva e cura o paralítico, o cego, que Jesus salva vidas, que Jesus salva o político ladrão, o médico desonesto, o advogado desonesto, salva o pastor, o padre desonestos. Antes disso, precisamos agradar a Deus, oferecer o nosso culto da forma que deve ser oferecida a Ele, com sacrifício, com jejuns, com oração, com adoração, com santificação. E depois que nós, como igreja do Senhor Jesus, oferecemos isso a Deus, então Ele dirá: agora vocês vão subir, vá até lá fora, porque a vitória é eu que vos dou nas vossas mãos, e muito mais. Farei aquilo que deseja o teu coração. E o desejo das 11 tribos é que Benjamim não fosse totalmente destruído, e Deus não permitiu que fosse totalmente destruído. E dali sai o primeiro rei de Israel. Tantos mistérios, tantos segredos de Deus que nós precisamos conhecer passo a passo, no nome de Jesus. E eu tenho compromisso com Deus, com a palavra dele e com você, de te entregar sempre o que é melhor. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Aí nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Rivo Martins, e até amanhã, se Deus quiser. Abraço meu.